boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Gard. Como de costume, a gente separa aqui em duas partes. Da primeira parte para falar do cenário econômico, com o economista Daniel Wicks, e na segunda parte para falar um pouco de mercado, de resultados dos nossos fundos, com o Calabres. A gente vai abrir para perguntas no final dessa apresentação. Se vocês quiserem adiantar alguma pergunta via Q&A ou via chat, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Wicks, que vai começar então com a parte de cenário. Obrigado, Nath. Vamos lá, pessoal, bem-vindos a mais um call aqui da Gard. Começando aqui com a parte econômica, né, e pelo cenário internacional, como a gente faz, né? Então, acho que, enfim, de maneira geral, apesar de toda a turbulência no mercado e enfim, volatilidade, a nossa tese aí, enfim, que a gente vem carregando já há algum tempo de uma reprecificação de juros no mundo tem acontecido aí, a gente tem visto, né, a reprecificação de diversas trajetórias de juros de diversos bancos centrais, né? Então, basicamente, nesse gráfico aí, a gente coloca aí o que está precificado, né, em número de altas, né, para os próximos 12 meses, em diversos bancos centrais, né, no mundo desenvolvido, e isso daí, basicamente, enfim, acho que a perspectiva dos bancos centrais correndo atrás da curva, né? Então, acho que, fazendo um balanço aí de praticamente, né, um pouco mais de um mês pós guerra na Ucrânia, a gente reforçou aí a nossa cabeça de bancos centrais mais hawkish, basicamente porque o cenário de inflação, que já era bem complicado, né, e a gente vinha falando isso nos últimos calls, ficou ainda mais preocupado com esse novo choque de alta de preços de commodities, tá? Então, basicamente, a gente segue com essa mesma cabeça, tá? E acredita que a gente deve continuar vendo esses movimentos nas curvas de juros, tá? E aí, só detalhando um pouco, né, eu acho que o Fed segue sendo aí um dos bancos centrais aí mais leading para isso, né? Então, de maneira geral, a gente continua vendo um mercado de trabalho super apertado, tá? Então, obviamente, pressões, né, inflacionárias que começam a passar para os salários, né? Isso daí reforça o medo, né, de você contaminar a inflação para frente, expectativas, etc, né? Então, como a gente viu, a gente acabou de ver também a ata do FONC, né? Mas de maneira geral a gente traz nesse quadrinho aí diversas speeches aí, né? Ou pelo menos parte de speech dos membros do FONC, né? E claramente todos já embarcando aí num ajuste monetário mais forte. Inclusive na ata hoje, né? A gente viu que até o plano inicial já era, né, subir 50 pontos na última reunião, né, que eles subiram só 25, mas que devido à guerra da Ucrânia e aí as incertezas, eles optaram para 25, no entanto, né, todo mundo, enfim, a maioria vê aí espaço para você acelerar para 50, e aí tem uma discussão que não parece, né, para a gente que você vai ter apenas 2 ou 3 de 50, mas sim que deve continuar o ano inteiro subindo de 50. Basicamente, assim, que a gente olha no discurso do Fed, né, do FONC, eles veem aí a necessidade hoje de já levar para o neutro, tá? Enquanto se as coisas piorarem, né, você deveria subir além do neutro, né? E na nossa cabeça já está claro que nessa situação de mercado de trabalho e nesses níveis de inflação, né, e o juro real que segue negativo, né, você tem que levar a taxa de juros para cima do neutro, né? A gente até brinca aqui, parece que o mundo desenvolvido não estava acostumado com inflação. Aqui no Brasil a gente, né, sempre esteve acostumado, e a gente sabe qual que é o remédio disso, né? O remédio disso é subir os juros acima do neutro, e é isso que o Fed deve fazer de maneira rápida. Inclusive, enfim, esse adjetivo rápido, né, entra na ata de hoje. E por que não levar para o neutro agora e só para cima do neutro em 2023? Basicamente porque o problema de inflação não é para o ano que vem e nem para agora, né? Para ontem. Então, assim, dada a surpresa de inflação que a gente tem, inflação rodando perto de 8% lá nos Estados Unidos, a gente não vê nenhum motivo pelo qual o FONC deveria esperar, né? Então, a gente vê aí uma sequência de altas de 50, levando para o Fed Funds ao menos para 3,25 no final do ano, e seguindo algum ajuste adicional aí no ano que vem, né? Então, basicamente, a gente segue aí vendo a simetria na precificação de juros, né? Hoje, mais ou menos, o mercado tem precificado de Fed Funds no final do ano alguma coisa ao redor do neutro, né? De 2,5. E aí, assim, nessa discussão toda, né, apareceu muito aí recentemente toda essa discussão sobre riscos de recessão, né, por conta da inclinação da curva de juros, né? A gente traz aí a inclinação
do 2,10 enfim, refletir um pouco sobre essa discussão. De fato, diversas vezes que você teve, né, a inclinação virou negativa, você teve recessões à frente, né? Acho que o que difere muito hoje é que hoje você não tem, como você tinha lá atrás, taxas de juros reais positivas, né? Então, assim, é difícil imaginar que você já tenha tão próximo, né, no futuro tão próximo, uma recessão causada pela política monetária quando a taxa de juros real ainda está negativa, né? Lembrando que assim, o que importa para a política monetária é a taxa de juros real, né? E ela está negativa basicamente porque a inflação está muito alta, muito acima do Fed Funds, né? Então, não nos parece uma discussão para o curto prazo, tá? Inclusive, a economia norte-americana segue rodando bem forte, né? Eu trago aí o índice de surpresa, ele segue rodando aí no campo positivo. Então, a gente não vê um risco de curto prazo de você entrar numa recessão. No entanto, o papel da política monetária, né? Um deles, quando você tem a inflação muito acima da meta, é justamente você frear a demanda, desacelerar a economia, jogar a economia para baixo, né, do potencial, para assim gerar uma desaceleração da inflação. Com isso, né, dado que a gente tem que levar a taxa de juros para cima do neutro, eles têm que desacelerar de maneira mais significativa a atividade. Como a atividade, né, o efeito, enfim, é defasado, né, da política monetária, a gente imagina que em algum momento do segundo semestre do ano que vem a gente deva começar a ter uma rediscussão, pelo menos, enfim, eu acho que as preocupações, não diria recessivas, né, porque eu acho que você levar para uma recessão talvez seja até um exagero, um erro de política econômica, mas levar significativamente abaixo do neutro, né, para você abrir o hiato, né, pelo menos fechar a parte que está acima, né, que está rodando acima, isso daí vai se mostrar mais proeminente, né? Então, assim, a gente segue preocupado, né, e a gente vem falando já há algum tempo, com o cenário de bolsa, né, lá fora, basicamente porque você tem todo esse processo, né, do Fed retirando liquidez, né, ele vai reduzir o balanço também, vale a pena aqui dizer, vai subir os juros e contratar uma desaceleração econômica mais à frente. Isso faz com que, né, a bolsa que reage tanto a liquidez e juros como também a atividade futura, né, seja um bicho bem mais complicado, e a gente acho que o momento aí, e eu acho que os próximos meses, trimestres, nesse processo de ajuste monetário, demanda bastante cautela com esse tipo de ativo, tá? Bom, e aí só seguindo aqui para o resto da economia global, né, eu acho que a zona do euro, na nossa cabeça, o ECB está num ponto que o Fed estava 3 meses atrás, ou alguma coisa desse tipo, que era, assim, ajustando o discurso, né, dando passos mais hawkish, mas ainda, né, num ponto atrás. Assim, nos surpreendeu o ECB na última reunião, mesmo nessa confusão toda de Ucrânia, darem um sinal claro que entre atividade e inflação eles optam por controlar a inflação, né? Quando a gente olha os indicadores de inflação na zona do euro, que é esse gráfico da esquerda, assim, PPI rodando perto de 30%, coisa que você nunca viu, né, desde a criação da zona do euro. O CPI rodando também aí acima de 7%, e eu acho que um trade-off bem ingrato para o ECB, né? Porque eles estão tomando esse choque de energia, dada a dependência deles de Rússia e do gás, né, muito forte, e provavelmente vão tomar um baque de atividade também não desprezível. Mas ainda assim, está claro que o ECB, né, ainda que no seu ritmo e no seu ponto um pouco mais, né, atrasado do Fed, vai combater ou vai dar prioridade para o combate à inflação. Então, isso faz também que a gente deva ver ajustes aí nas taxas de juros da Europa, tá? Da zona do euro. E aí a gente tem que lembrar que o overnight roda menos 0,50. A gente espera que pelo menos vá para zero nesse ano ainda, mas eu acho que cada vez mais o mercado vai precificar um ajuste aí na taxa de juros lá mais proeminente. O que a gente olha é que quem deve absorver esse choque, né, ou parte desse choque sobre a atividade e sobre, né, a parte de combustíveis, deve ser o lado fiscal, e as discussões devem ir para esse lado, né? E aí, então, você teria até, eu acho que um peso maior sobre a política monetária na região, tá? E aí, a parte de China, que, enfim, acho que nos últimos 2 meses a gente tinha ficado um pouco mais tranquilo por conta da questão do Covid, e esse negócio voltou com tudo, né? Então, assim, nos preocupa, tá, essa nova onda enfim, surgimento aí de Covid na China, e pela política de 0 casos,
isso faz com que esses lockdowns sejam, né, eles sejam mais sensíveis, ou seja, qualquer surtozinho de Covid, né, você trava uma cidade como Xangai, e isso nos preocupa, não só pela atividade na China, tá, mas também por conta das cadeias, né? A China a fábrica do mundo, né? E assim, a gente tem visto nos últimos meses uma regularização das cadeias muito lenta, né? Ou seja, ainda está tudo meio travado. Se tiver um novo choque aí de falta de componente, ainda que acho que no primeiro momento o mercado leia, né, esses grandes lockdowns como negativo para a atividade na China, então seria desinflacionário, mas eu acho que no médio prazo é inflacionário, né? Então não mudaria minha cabeça para o cenário de inflação altista que a gente tem. Tá? Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho e também ficar um pouco de olho de como que vai ser a reação da política econômica lá, até porque eles têm, né, um target agressivo, né, de crescimento ao redor de 5,5%, a gente projeta 4,5%, sem colocar esses lockdowns em cidades importantes como Xangai, né? Se você tiver a mudança, se de fato esses lockdowns prolongarem, pegarem atividade, a gente, enfim, imagina que possa vir alguma coisa aí de infraestrutura para tentar compensar, né, e tentar chegar mais perto do target de crescimento, e aí, enfim, com algumas consequências para o mundo de commodities que já está, né, bem apertado com tudo que tem acontecido, tá? E aí, por fim, acho que é só interessante esse gráfico que a gente montou, assim, acho que o cenário de emergentes, né, o emergentes já vem ajustando de maneira geral a taxa de juros, né, desde o ano passado, então eles saíram na frente de desenvolvidos, né, e eu acho que o Brasil é o caso mais claro disso, que fez bastante, né, antes de todo mundo e até mais de maneira, uma magnitude maior que todo mundo, e então, assim, eles já estão numa posição do ciclo que é mais, assim, ajustes finos, né, em relação, por exemplo, ao que a gente tem em desenvolvidos que estão começando o processo, né. Então, dito isso, países com taxas de juros mais altas e ainda, né, que são, se você juntar o melhor dos mundos, taxa de juros alta e, né, países produtores de commodities, que aí é o Brasil, né, o Brasil é o grande país emblemático disso, a gente tem visto a performance das moedas, né, prezando aí por exportadores de commodities vis-à-vis quem colocou, e assim, né, ainda adicionando quem colocou mais juros, a gente tem visto essa boa performance do câmbio, né? Então, nesse gráfico, basicamente, tudo que está para cima, você está variando bastante, você está variando positivamente a moeda, né? Ou seja, a moeda está se fortalecendo, e aí a gente vê, né? E aí a gente coloca no eixo horizontal a variação de juros, né? Então, você vê que tem uma relação positiva aí, e a gente também pinta em azul quem é exportador de commodities, né? Então, que aí você tem a cereja no bolo de commodities também. O Brasil está fora aqui, né, no quadrinho, porque a gente está vendo só a variação este ano, né? O Brasil fez muito lá atrás, né? Então ele acaba descolando, mas eu acho que é a mesma cabeça de todo mundo aqui, né? Então, quando a gente olha, todo mundo que está fazendo mais juros e tem commodities está sendo beneficiado, né? E aí aqui só chama atenção Polônia e Hungria, né, que performaram muito mal, apesar de estarem fazendo bastante juros, mas aí mais pela proximidade aí do conflito lá na Ucrânia, né, então o risco geopolítico que contamina ali a moeda. A gente também brinca aqui que, assim, quanto mais longe do conflito você tiver, né, melhor os seus ativos vão performar, isso de fato tem sido relativamente verdade, tá? E aí já fazendo um pouco dessa conexão, né, desse cenário, você acha que, em resumo, a gente vê commodities para cima, inflação para cima, juros para cima também, né, reagindo a isso, ainda atrasado, ainda tem mais para os bancos centrais reagirem, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com equities, né, de maneira geral, como classe de ativos, e em termos de moedas, a gente vê aí o pessoal que já fez juros mais cedo, né, e ainda juntando como exportador de commodities, com uma boa performance aí vis-à-vis o dólar. Tá? E aí, esse é o gancho, né, para a gente falar um pouco de Brasil, né? Então aqui eu só trago o CRB, né, para a gente ver num prazo mais longo o que aconteceu com o índice de commodities global, tá? Então aqui não tem nada ponderado pelo Brasil, é só para ilustrar, né? Mas assim, o ponto o rally que a gente tem visto nos últimos 2 anos de
de commodities é um negócio muito forte, né? Obviamente tem essa pernada aqui pós-guerra da Ucrânia, mas já era uma tendência muito grande, que basicamente era um mundo em que a oferta, né, não reage tão rápido de commodities, mas a demanda bombou, seja porque, enfim, você direcionou consumo de serviços para bens, seja porque você está querendo uma economia com mais verde, enfim, teve vários motivos aí, mas o ponto é que você teve um movimento muito grande de commodities. E aí, como eu falei, né, o Brasil deve se beneficiar, né, liquidamente por ser um produtor de commodities. Então, assim, obviamente, eu já falei, né, a gente toma o hit inflacionário, mas tem várias coisas que ajudam, né, que os commodities vão ajudar as nossas contas, tá? E aí, começando com a parte do setor externo, né, que basicamente é assim, é o Brasilzão ali, e a explicação, né, pela qual o real performou tão bem esse ano, tem performado tão bem esse ano, que é basicamente assim, a gente fez um ajuste de juros cavalar, né, a gente tirou os juros de 12 e está levando para quase 13, de 2 para quase 13, e a gente ainda teve o benefício aí de termos de troca que vão ajudar bastante a nossa balança comercial. E aí, falando só pela parte da balança comercial, né, assim, o que a gente olha para frente acontecendo, né, com os preços que a gente tem hoje, e até colocando na conta algum arrefecimento no segundo semestre de preços de commodities, a gente vê né, preço de exportação aqui que vai se beneficiar muito mais do que o crescimento do preço de importação. Então, justamente a diferença disso daqui, né, um sobre o outro, é o termo de troca, é o ganho que a gente está vendo. E aí, esse ganho de termos de troca vai significar numa balança comercial, né, um saldo comercial ao redor de 80 bi, tá, na ótica do BC, na metodologia do BC. Se a gente vê na metodologia, né, da balança semanal que a gente vê no MIDIC, isso daí é acima de 90 bi. Tá? Mas o ponto importante aqui a gente vai ver um saldo recorde comercial esse ano, e ao contrário do que a gente viu no ano passado, por exemplo, aqui, quando a gente olha, né, a diferença entre o câmbio contratado, né, de exportações e importações, né, qual que é o saldo disso, e o saldo físico, né, ou seja, o que realmente foi exportado e importado, e o saldo disso, a gente viu essa boca de jacaré grande, né, desde 2020, final de 2020, mas principalmente em 2021, em que a gente teve um saldo comercial aí na ótica do BC de perto de 40 bi e uma balança contratada perto de 9 bi. E assim, basicamente, a nossa explicação para isso é que com uma taxa de juros tão baixa como a gente estava, né, de 2% ao ano, as empresas tinham pouco incentivos de internalizarem, né, suas receitas de exportação, e aí a gente viu aí, né, as empresas aumentando seus haveres lá em moeda forte, e o custo de oportunidade era baixo, né? Agora, com o juro mais perto de 13, né, você tem que pensar que assim, seu custo de oportunidade não é 2% ao ano, é 1% ao mês, né? E isso faz bastante diferença. Então, o que a gente espera é que não só a gente vai ter um saldo comercial físico muito forte, como isso daqui vai representar grandes entradas de recursos, né, no mercado de câmbio aqui dentro. Tá? E, basicamente, isso daí é a combinação, né, de você ter um juro mais alto, né, bem mais alto, não diferencial de juros alto, e na cereja do bolo de commodities, tá? Então, eu comentei no último call mensal, né, que a gente estava vendo volta de pessoa física, né, que, enfim, teve aquele frenesi de se investir em fundos lá fora, chegou a sair 3 bi de dólar por mês, e a gente estava vendo a volta, né, e até comentei, né, o próximo passo é ver a PJ, né, pessoa jurídica, que é justamente isso, né, pessoa jurídica seria exatamente esse negócio de você ver o aumento aí da internalização do saldo comercial que a gente para frente, tá? Então, enfim, o que eu acho, e aí fazendo todas as contas e vendo que a gente não vai ter no balanço de pagamentos, né, vazamentos por conta de um juro baixo, né, dado que o juro está alto, a gente deve ver um fluxo cambial muito forte, né? Então, quando a gente faz aqui a projeção, e aí essa partezinha aqui em vermelho na ponta do gráfico, né? Isso daí é a nossa projeção de saldo em fluxo cambial, tá? Então, basicamente, assim, quanto que vai sobrar de câmbio no mercado de câmbio doméstico, né? E aí, assim, a gente vê que a gente vai voltar para níveis aqui mais perto, enfim, acima de 40 bi, né? Ao redor de 50 bi, que são níveis altos, né? Compatíveis com momentos que a gente via grande apreciação do câmbio real, né? Que foi aquele, enfim, fase aqui entre 2006 e 2012, né? Então, basicamente, assim, a gente vê que em período de abundância de fluxo cambial são acompanhados de apreciação do câmbio real. Então, por mais que o câmbio tenha apreciado recentemente, a gente ainda vê um viés
positivo aí, né, para o BRL, basicamente porque a gente vê aí, em termos de balanço de pagamentos, as contas muito ajustadas e uma sobra de câmbio no mercado aqui. Tá? Então, obviamente, em pese ser um ano de eleição e alguma volatilidade, a gente acredita que assim, nas próximas semanas e meses você ainda tem o vetor do juro alto e tendo a repercussão disso daí da commodity, né, tendo repercussão aí no ingresso de câmbio ao longo do tempo, tá? Então, acho que essa primeira efeito de commodities, né, a gente melhora muito nossas contas externas e o câmbio aprecia, né? Eu vou falar mais sobre o câmbio apreciado, tá? Mais à frente, mas a gente tem outro benefício do preço de commodities é que isso daí, enfim, ajuda muito o aumento da arrecadação, né? Também comentei por cima isso no último call mensal, né? Mas, enfim, refinando os números, a gente vê outro ano de superávit primário, basicamente por isso, acho que um grande efeito na arrecadação, né? O preço de commodities ajuda, principalmente a parte de petróleo, né? Aumenta royalties, etc. Isso daí ajuda não só a União, né? Mas como também os estados e municípios, né? Também vai aumentar dividendo da Petro, enfim, você se beneficia de várias formas. Então, mesmo tudo que foi feito lá de redução de impostos, IPI, o PIS/COFINS sobre o diesel, a gente ainda vê aí um efeito net positivo, né? Então, essa é a coisa boa de você ser um produtor, né? Que você também beneficia a sua parte das contas fiscais e, obviamente, o deflator também vai ser mais alto, que ajuda nossos ratios de fiscal, né? Então, a gente vê uma nova redução esse ano da dívida pública, né? Vai aí para 77, quase 78, né? Então, assim, no curto prazo, né, a foto é muito boa, ainda que existam, né, diversas dúvidas aí para frente, dada a eleição e o futuro aí de teto de gastos, como vai ser o novo framework, mas a princípio aí no curto prazo a gente vê com bons olhos os resultados que a gente deve ver ao longo dos próximos meses, tá? E aí, voltando um pouco sobre esse cenário de câmbio, né, enfim, pela primeira vez, aí eu acho que é uma coisa importante, talvez, né, a frase seja assim, só o câmbio salva, né? Da mesma forma que quando o juro foi para 2 e o câmbio desvalorizou para caramba, isso daí deu uma desorganizada em tudo e piorou a inflação, o BC teve que subir mais juros, etc. Agora a gente pode ver um movimento contrário, né? Tem que lembrar que o canal da taxa de câmbio é um dos canais clássicos de transmissão de política monetária, né? Você pode falar, por que o BC vai subir juros, sendo que a gasolina está subindo? Bom, a gasolina, né, ela é cotada em dólar lá, e aí você faz a conversão para real. Se o real apreciar, ele ajuda, sim, no preço de gasolina, né? Então, tem isso, né, um dos canais que ajuda a convergir a inflação. E aí, pela primeira vez, né, a gente vê aqui é a parte de agro, tá, o ICBR agro, que a gente vê pela primeira vez a apreciação do câmbio, né, quando ele vai para baixo de 5, e aí fica aí perto desses 4,70, que ele esteve aí nos últimos dias, né? A gente vê um efeito na margem, finalmente compensando aqui a parte de commodities agrícolas em reais, né? Então, você tem esse é um dos canais e parece que ele está conseguindo aí mais do que compensar, né, o efeito sobre a alta de preços de commodities em dólar. Também na defasagem de gasolina, né? Está super volátil e tal, mas a gente também já vê algum espaçozinho para uma pequena queda, né? Obviamente, acho que a Petrobras não vai fazer isso agora, vai esperar a volatilidade, acho que não faz sentido ficar também se desgastando esse tempo todo, mas o ponto é que, pela primeira vez, a gente revisou a inflação para baixo, né? Então, a gente veio revisando, acho que nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, toda semana, revisando para cima. A gente tinha batido aqui no meio do mês passado, né, de março, a gente chegou a bater 7,4% de inflação para esse ano e 4% para o ano que vem, e agora a gente já voltou, e é principalmente pelo efeito do câmbio, né, dando essa escorregada maior aí, a gente voltou para 7,1% e 3,8%, tá? E assim, se nosso viés de mais otimista com o câmbio aí no curto prazo se verificar, né, tem aí um pouco da sensibilidade do que a gente pode ter de inflação dado cada cenário de BRL, tá? Então, isso daí ajuda, eu acho que a dar um conforto maior para o Banco Central. Me parece que o Banco Central também está otimista com o câmbio, né, pelo que eles falam, mas então o BC deve parar mesmo o ciclo em 12,35, né? A gente também tinha uma Selic final de 3,25 um pouco maior, mas agora a gente ajustou para esse 12,75 e imagino que a próxima discussão até, assim, quando vai começar a cortar, né? Então, se o câmbio de fato apreciar, né, a gente vai intensificar
essa discussão, que inclusive pode ser também ajudada aí pelo nosso cenário de atividade, né? A gente continua com 0,7 de PIB esse ano, né? Mas é interessante notar a distribuição, né? Os 4 primeiros semestres desse ano são esses, né? As 4 primeiras barrinhas aí vermelhas, né? Então a gente vê assim, uma atividade ainda positiva no curto prazo, nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre a gente já vê queda de PIB aí no trimestral. E é basicamente o porquê disso você tem um efeito defasado, né, de política monetária, de aperto de condições financeiras que deve bater na atividade ali. Isso daí também deve intensificar aí o debate, né? Eu acho que o próximo debate agora não é mais se o BC consegue parar no 12,75, eu acho que ele vai conseguir, dado o cenário de câmbio. Agora, o próximo debate vai ser quando ele começa a cair do 12,75, né? Então, acho que a gente está no meio dessa transição de debate, pensando, né, um pouco na curva pré. Bom, basicamente era isso que eu queria passar aqui de cenário para vocês, e com isso eu já passo a palavra para o Calabrese seguir com o nosso call.